Nessa demonstração, a gente vai configurar um cluster redundante a falhas, um failover cluster, e vamos utilizar no controlador de domínio. Eu tenho aqui os dois nós que vão fazer parte do meu cluster, o nó A e o nó B. Tenho também a estação do meu usuário que vai acessar os recursos compartilhados e a minha storage. A minha storage vai estar rodando nessa máquina no Windows Server. Para montar essa storage, eu não tenho uma storage de hardware. Eu vou usar um software da Microsoft, que é o Microsoft SCSI Software Target. Vocês conseguem baixar ele do site da própria Microsoft. Essa funcionalidade ela precisaria de ser no mínimo uma máquina 64 bits, então 2008 R2. No meu caso, como eu estou fazendo em cima de um 2012, eu já nem preciso de baixar, ele já está disponível. Então eu vou vir aqui no meu Server Manager e vou criar 3 discos para ser acessados pela storage, como se fosse a storage do meu cluster. Meu drive W, eu vou criar uma pastinha e vou criar esses 3 HDs. Criar um com o nome de Quorum. Criar com 500 MB. Ele está perguntando qual que vai ser o destino que eu vou estar utilizando. Eu vou usar target como HD column. Já criou? Criar mais um outro disco. Seleciono novamente a pasta. Vou colocar esse nome como dado. Vou colocar como 1 GB, só um exemplo. E aqui, como vocês podem ver, eu já tinha criado as minhas máquinas virtuais que estão fazendo a parte do meu cluster, como o 721601 e o 721602. Basicamente seria o nó A e o nó B. Então, para fazer isso, basta a gente vir aqui em novo destino a SCSI, novo target, coloca o nome que a gente quer. Esse daqui já existe, é só para ilustração. Eu clico o nome de HD dados. Ele está reclamando que já tinha presente, mas só para vocês pegarem passo a passo. Estou mudando o nome. E agora ele precisa saber qual que é o IP das máquinas que vão estar sendo vinculadas a esse HD. Então aqui no Initiator ID, vou solicitar para ele colocar o IP address. E aí quando vocês estiverem criando, basta colocar o IP dos seus nós do seu cluster. Eu tenho o 1 e tenho também o segundo nó que é o 2. Então cria um disco virtual na sua controladora iSCSI com o IP dos 2 nós que vocês vão utilizar no seu cluster. E criou para a gente. Agora então eu vou ter esse HD dados que eu acabei de criar apontando para essas máquinas. E a gente pode ver que ela não está conectada. Vou criar mais um terceiro HD, só como exemplo.
como se fosse para minhas aplicações, meus programas. Então, novamente, eu vou jogar na mesma pasta. E vou colocar o nome como aplicações. Vou colocar novamente como 1 GB, só um exemplo. E escolher de novo qual máquina que eu quero anexar. Então, como já tinha exemplificado, basta você colocar os IPs dos servidores que fazem parte do seu cluster. Nesse caso, eu já havia criado aqui, eu vou usar o mesmo. 172.16.01 e o 02. Vamos em próximo. Então agora eu tenho 3 HDs para conectar nos nós do meu cluster. Vamos agora fazer essa conexão. Vou vir aqui no nó A e vou fazer a mesma coisa no nó B. Vou abrir aqui meu gerenciador de discos. E vou conectar essa storage no meu servidor. Então aqui em Disk Management, a gente pode ver então que eu já tinha 2 discos conectados. Basicamente o que eu havia feito. Vindo aqui em ferramentas administrativas, qualquer máquina Windows 2008 ou superior, a gente tem o iSCSI Initiator. Vou abrir ele. Aqui em Discovery, vou adicionar o IP do meu servidor que está com meus discos. Seria o IP da minha máquina 2012 que eu havia criado os discos. E aqui em destinos, a gente vai ter os HDs que a gente tem naquela máquina já disponíveis para a gente fazer a conexão. O último HD que a gente havia criado seria esse HD dados 2. Vamos lá me logar nele. Marcar para automaticamente sempre restaurar essa conexão. Vamos teclar OK e ele conectou. Nesse momento a gente pode visualizar aqui atrás que agora eu também tenho meu HD de dados disponível. Então os discos vão ser conectados à nossa máquina, todos eles vão estar offline. Basicamente a gente vai ligar os discos. Vamos inicializá-los. Formatar. Esse daqui é só como referência. Vou colocar a unidade Q, que é mais fácil para a gente assimilar. Vai ser o core do nosso cluster. Quer dizer, um formato rápido. Esse outro volume. Vou colocar como S. Vai ser os nossos dados. Esse outro volume. Vou colocar como P. Vai ser as nossas aplicações. Agora já tenho os discos conectados no meu nó A. Vou fazer o mesmo procedimento no nó B. Seria o segundo nó que vai estar fazendo a parceria do meu cluster. Vou fazer novamente aqui
no gerenciador do meu computador. Vamos abrir o nosso gerenciador de discos. Então, só como exemplo, novamente eu já vejo aqui os dois discos que eu já havia conectado anteriormente. Eu vou conectar aqui pelo meu iSCSI, aquele novo disco de dados que a gente havia de criar. Então, já tinha conectado aqui meu servidor, basicamente é só adicionar o IP do servidor que você criou os discos. Aqui em destino, então, vamos dar um refresh e vamos conectar no dados 2. Está aqui, vou me logar nele, marcar então para restaurar automaticamente essa conexão, sempre que esse computador reiniciar, e já está disponível para a gente também. Vamos colocar eles como online. Pedir para a gente fazer um refresh aqui, falando que ela não está atualizado. Eu não vou inicializar os discos porque já foram inicializados pelo NOAA. Então já estão formatados com as informações que estavam na outra máquina. Então, meus HDs já estão disponíveis para serem utilizados pelo nosso cluster. Agora vou adicionar a função para fazer o balanceamento de carga. Vou em Server Manager, nos dois nós, e vou adicionar esse recurso. Então aqui em Features, vou adicionar o recurso. A gente tem aqui o Failover Cluster. Vou mandar instalar. Vamos em próximo. Esse é meu nó B. Eu vou para o nó A fazer o mesmo procedimento. Vamos aqui em Server Manager. Novamente está em recursos, vamos adicionar o Failover Cluster. Vamos em próximo, mandar instalar. Retornar outro nó para ver como está a instalação. Ambos o nó de instalação está caminhando. A instalação finalizou com sucesso. Vamos retornar ao outro nó. A instalação também está finalizando. E agora vamos verificar os recursos do nosso cluster se estão operacionais pela console do gerenciador de cluster. Vamos aqui em cima do lado direito e validar a configuração.
Vou em próximo. O nome do meu nó. Eu tenho então dois nós, o node A e o node B. Vamos em próximo. Rodar todos os testes. Pode verificar que o teste levou alguma coisa em torno de 8 minutos. E a gente pode verificar também que ocorreram algumas falhas. Grande parte dos componentes testados passaram com sucesso. A gente recebeu alguns alertas aqui de rede, talvez porque a interface de rede, algumas delas estejam sem o gateway, ou o IPv6 está habilitado, mas está sem o IP designado, então ele está como DHCP. Então sempre aquelas recomendações normais de a gente usar servidor que prefixo, algumas coisas assim, mas parece que está legal. Alguns drivers estão sem assinatura do fornecedor, teve algum alerta também, então esses drivers inclusive até o nosso próprio Windows. No finalzinho dos resultados ele fala que o teste foi completado com sucesso, né? Que parece que essa máquina está se encaixando para o ambiente, para a gente montar o nosso cluster redundante a falhas, pede para a gente verificar o reporte. E no relatório, então, a gente vai ter informações mais detalhadas dos problemas que ocorreram. É um teste meio longo, levou alguma coisa em torno de 8 minutos, mas é um teste que a gente tem que fazer. Um teste bem detalhado. Vou finalizar, então. O nosso ambiente já está preparado para a gente implementar o nosso cluster redundante a falhas.
Agora, então, que nosso ambiente já está validado, vamos criar o nosso cluster. Eu tenho aqui, então, o meu nó A. Eu vou carregar novamente, então, o meu gerenciador do meu cluster redundante a Fireless. Aqui do lado direito, então, eu vou escolher essa opção para criar um cluster. Nome do servidor. Então, vamos usar o nó A e o nó B novamente. Depois, então, de selecionar os nós, vamos colocar o nome para o nosso cluster. Vou colocar, então, como 192. 168, 56, 100. Vamos em próximo. As configurações estão sendo validadas. O ambiente está sendo criado. Bom, a criação finalizou. Já tem nosso cluster disponível. Gera um novo relatório. Aparentemente todos os testes foram válidos. A configuração finalizou com sucesso. E a gente tem então já o nosso cluster corporativo disponível. Nesse momento a gente não tem nenhum serviço ainda implementado. A gente pode verificar aqui que a gente tem os dois nós. Os discos que a gente tem disponível no nosso ambiente e as nossas interfaces de rede. Não temos nenhuma função instalada. Vamos em próximo. Marcar o serviço de arquivos. Está instalando para a gente. A instalação do servidor de arquivos finalizou com sucesso. Vamos agora, no nó B, subir também a funcionalidade de servidor de arquivos. Estou abrindo aqui o Server Manager.
Vamos aqui em funções. Adicionar função. Vamos selecionar também servidor de arquivos. Para finalizar a instalação, vamos retornar ao nosso Cluster Manager. A instalação finalizou com sucesso. Vamos retornar então no nosso Manager. Vamos então configurar nosso cluster para servidor de arquivos. Vou selecionar File Server. Vamos em próximo. Vou falar como cluster arquivos. IP que a gente vai estar utilizando. Qual o disco que a gente vai estar usando para a funcionalidade de arquivos. Nosso servidor de arquivos agora está disponível. O nosso disco já está aqui disponível, quase 100% de espaço para ser utilizado para a função de servidor de arquivos pelos nossos usuários.